Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des excelentes fêtes de Noël. Espero que todo mundo tenha passado excelentes festas de Natal. Aujourd'hui, nous allons voir le pays, la nationalité, la ville et le pays, demander l'âge d'une personne, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, l'adresse électronique. Então, hoje nós vamos ver tudo isso. Vamos ver como falar de onde vimos, qual a nossa nacionalidade, a cidade e o país, perguntar a idade de uma pessoa, falar nosso endereço, nosso número de telefone, nosso e-mail, né? Então, hoje nós vamos aprender tudo isso. E vamos revisar os verbos venir, que é o nosso verbo vir, o verbo être, que é o verbo ser estar, habiter, que é o verbo habitar, eu moro. Então, hoje, para questionar alguém, vamos precisar desses principais verbos, né? Je suis, je viens de. Então, tudo isso vocês vão ver nesse curto videozinho explicativo, recapitulativo um pouquinho. Então, boa aula e até daqui a pouquinho. Le pays. Vous venez de quel pays? Nous allons employer les verbes venir et le verbe être pour dire d'où tu viens. Então, aqui nós vamos aprender o país e a pergunta de onde vocês vieram, de qual país você veio. Então, vamos empregar o verbo venir, que é nosso verbo vir, e o verbo être, que é nosso verbo ser estar, para perguntar de onde a pessoa veio, ok? Prestando atenção que vamos revisar os adjetivos de nacionalidade masculino e feminino. Para aqueles que perderam a aula, é só olhar no playlist. Na grammaire, adjetivo de nacionalidade masculino e feminino, e vamos aprender também os artigos de, du e de apostrophe, ok? Bonjour, bienvenue au cours de français. Vous venez de quel pays? Je viens d'Allemagne, je suis allemande. Je viens du Maroc, je suis marocain. Então, aqui, a primeira frase, je viens d'Allemagne, quer dizer, eu venho da Alemanha. Je suis allemande. Então, allemande é para mulher. Se fosse um homem, seria je suis allemand. Je suis marocain. Se fosse uma mulher, seria je suis marocaine, com E no finalzinho. Para aqueles que perderam a aula dos alfabetos, só olhar no playlist, no vocabulário, tem todo o alfabeto lá em francês, e o E é o nosso E, ok? Então, aqui a gente viu os adjetivos de nacionalidade masculino e feminino. La nationalité. Quelle est votre nationalité? Je suis du Brésil, je suis brésilien. Je suis brésilienne. Então, aqui vocês viram brésilien masculino, brésilienne feminino. E vous, quelle est votre nationalité? Je suis de Chine, je suis chinois. Então, eu sou da China, eu sou chinês. Se fosse uma mulher, seria je suis chinoise. Lembrando que o S tem som de Z. Então, a gente fala chinoise, ok? Na fonética. Então, aqui é mais alguns adjetivos de nacionalidade masculino e feminino, revisando o verbo être. Je suis du Brésil, je suis brésilien. Je suis brésilienne. Je suis de Chine, je suis chinois. Je suis chinoise. Então, é revisando um pouco dos adjetivos de nacionalidade masculino e feminino. Próximo diálogo, vamos trabalhar os artigos de, du, de apostrophe, de pluriel. On le dit comme ça. Vous venez de quel pays? Le pays, Brésil, France, Italie, etc. Je viens de, je viens du, je viens des apostrophes, je viens des pluriels plus de pays, ok? Je viens du Brésil, je viens d'Italie, je viens des États-Unis. Lembrando que os artigos de, du, de apostrophe e du Brésil, de apostrophe, seguida de uma vogal. D'Italie. Donc, Italie é seguida de uma vogal, então é de apóstrofe, como de d'Australie. Australie também é seguida de uma vogal, de apóstrofe. États-Unis
tá no plural. Então, je viens des États-Unis, fazendo a liaison do D com seguida de uma vogal que tem som de Z. Então, vai ficar des États-Unis. Lembrando que nome de país, letra maiúscula. Estados Unidos, accent aigu, ok? A gente põe um acento agudo na palavra États-Unis, tem acento, ok? Não esqueça do acento, que é muito importante, mesmo quando são letras maiúsculas. O pessoal faz uma confusão danada, que letra maiúscula não tem acento, tem sim. Nome de país tem acento, ok? Então, preste muita atenção que nome de país tem acento e o verbo être, em majúscula, tem acento circunflexo também. Então, muito cuidado aí, que o pessoal faz uma confusão e quando vem nos comentários para explicar, fica complicado. On le dit comme ça. Quelle est votre nationalité? La nationalité, brésilien, brésilienne. Suisse, suissesse. Je suis plus la nationalité. Je suis brésilienne, naturalisée, suissesse. Então, eu sou brasileira naturalizada, naturalisée, quer dizer naturalizado, suissesse. Se fosse um homem, seria naturalisé, sem o double E, ok? Apenas com O, accent aigu. Suisse, e sem os double S, E no final. Então, je suis brésilien, je suis naturalisé, suisse. Se for uma mulher, je suis brésilienne, naturalisée, suissesse. Então, aqui tem que ter cuidado nos adjetivos de nacionalidade masculino e feminino e nos artigos do, du, de apóstrofe e de pluriel. Então, se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ficar craque no francês. On le dit comme ça, quer dizer, a gente fala desse jeito, a gente fala assim. Quel âge avez-vous? Pour demander l'âge d'une personne, nous employons o verbo avoir. Então, para perguntar a idade de alguém em francês, a gente vai empregar o verbo ter, ok? Que é o verbo avoir em francês. Quel âge avez-vous? Então, vamos perguntar a alguém utilizando o verbo avoir. Então, se vocês forem fazer uma perguntinha, vocês vão ter que conjugar o verbo avoir no présent de l'indicatif. Então, vocês revisam o verbo avoir, o présent de l'indicatif, que está no playlist também deste canal. Quel âge as-tu? Ou tu as quel âge? On le dit comme ça. Tu, toi, a une amie. A une personne de ma famille. Então, já aprendemos o tutoyer. Olhe no playlist dos verbos tutoyer, que é para quem a gente tem intimidade. Por favor, não utilize tu direto para uma pessoa que você está vendo pela primeira vez na Europa, porque eles vão te frear, ok? Então, é um conselho que eu dou, porque ele vai falar, pardon, qu'est-ce que vous dites? Então, eles vão repetir 2 vezes, qu'est-ce que vous dites? O que a senhora está falando? Para você perceber que não é tu, é vous. Então, se você tem familiaridade, você pode perguntar, quel âge as-tu? Ou, tu as quel âge? Eu tenho íntimo, eu já conheço. Então, a pessoa me deu liberdade para isso. Se a pessoa não me deu liberdade, é quel âge avez-vous? Ou, vous avez quel âge? On le dit comme ça. Vous, un commerçant, un inconnu que nous n'avons pas d'intimité. Então, eu já expliquei na lista dos verbos vous voyez, tutoyer. Olhe no playlist dos verbos, no presente do indicativo, vous voyez e tutoyer, ok? Então, vous voyez, quando a gente não tem intimidade, é uma questão formal, questão de respeito, questão de se impor, é vous, para quem você não é próximo, não tem intimidade, utilize bastante o vous, porque vocês vão ter uma certa posição de credibilidade com a pessoa, ok? De confiança. Até então, ela vai dizer, nós não precisamos falar vous, fale tu, ok? Quel âge avez-vous? Ou, vous avez quel âge? Então, a pessoa vai responder, j'ai 55 ans. E vous? Se vocês perderam, é a aula que eu dei sobre os números em francês, les nombres en français. É só dar uma olhadinha no playlist, lá no vocabulário tá tudo registradinho, tudo numerizado as aulas. Então, dê uma olhadinha no playlist e veja les nombres en français, para vocês poderem responder a tua idade,
para alguém ou perguntar a idade de alguém, ou então o telefone de vocês. Então, os números em francês é muito importante. Quel âge avez-vous? Ou vous avez quel âge? J'ai 55 ans. E vous? Então, muitas vezes eles vão perguntar, e o senhor, ou a senhora, ou vocês. Quel âge a-t-il? Il a quel âge? Então, aqui eu estou perguntando uma terceira pessoa. Qual a idade dele? Ele tem qual idade? Então, aqui eu estou perguntando de uma terceira pessoa. Então, il a 60 ans. Il a 60 ans. O il já sabemos que é masculino, né? Já aprendemos o sujeito dos verbos. O il é masculino, elle é feminino, né? Então, aqui é ele tem. Ele tem 60 anos. Quel âge a-t-il? Il a quel âge? Então, se vocês perguntarem das duas maneiras, estão corretas. Se eu quero perguntar de uma mulher, quel âge a-t-elle? Ou elle a quel âge? Se for mais fácil para vocês, vocês podem escolher uma das duas. Quel âge a-t-elle? Ou elle a quel âge? Elle a 60 ans. Elle a 60 ans. Aqui nós vamos falar o nosso número de telefone e nosso e-mail. Importância de estudar les nombres en français. Então, o número do telefone e meu e-mail, ok? Então, a gente vai dar o número do telefone e nosso e-mail para uma entrevista de trabalho, para os doaneiros, quando a gente passa as doanas nos aeroportos, eles sempre perguntam. Então, é importante saber, ok? Le numéro de téléphone. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone fixe, s'il vous plaît? Oui, mon numéro de téléphone fixe est le 085 698 25 43. Là, ele a dit la façon française. Ele falou na maneira francesa. Agora ele vai falar na maneira suíça. Oui, mon numéro de téléphone fixe est le 085 698 25 43. Vocês perceberam que há uma diferença de como a gente se fala os números na França e como se fala na Suíça. Qualquer coisa é só olhar no playlist dos números. Le numéro de téléphone et votre numéro de portable. C'est le 057 447 93 95. Pouvez-vous me le répéter, s'il vous plaît? C'est le 057 447 93 95. L'indicatif du pays. Je téléphone à Chloé qui habite à Bruxelles, en Belgique. Si vous êtes à Bruxelles, vous composez le 02, l'indicatif de la ville, le 0032, c'est l'indicatif du pays. Si vous êtes en France, vous composez le 0033. Si vous êtes en Suisse, vous composez le 0041. Si vous êtes au Canada, vous composez le 001. Vocês perceberam, o indicativo do país é o número do país. Como para ligar para o Brasil, é o 0055. Então, se é para ligar para fora do Brasil, dependendo de cada país, tem o indicativo do país. O indicativo da cidade é para a gente o nosso DDD, ok? Então, o indicativo da cidade, o indicativo da vila é para a gente o nosso DDD. Então, fica a dica para vocês, se vocês estiverem no Canadá, na Suíça, na França ou em Bélgica, esses são os números de cada país, o indicativo do país. L'adresse électronique. Pouvez-vous me donner votre adresse mail? Oui, c'est vania-87@hotmail.com. Pouvez-vous me l'épeler, s'il vous plaît? VANIA-87@hotmail.com. L'adresse électronique, on le dit comme ça. Une adresse mail, une adresse électronique,
un message eletrônico, um mail, um courriel e um mail. Lembrando que esse último mail não está errado o ortografo está certo, ok? É só olhar na definição do mail no dicionário francês. Quando eu falo on le dit comme ça, quer dizer a gente fala assim. Endereço e-mail feminino em francês. Endereço eletrônico feminino em francês. E mensagem é masculina. A gente já viu esse vídeo de age. Tudo que termina em age é masculino. Então, a mensagem. On le dit comme ça. Point, arrobas, tiré do bas, tiré do haut ou do moins. Ou du moins, ok? Então, point, arrobas, tiré do bas, tiré do haut ou du moins. Então, pra gente, o que é underline, em francês é tiré do bas. Então, não esqueça que em francês é point, arrobas, tiré do bas, tiré do haut ou tiré du moins. La ville e le pays. Então, aqui vocês podem questionar de onde a pessoa veio e de qual país que ela é. Então, vamos trabalhar os adjetivos de nacionalidades também, masculino e feminino. Nous employons o verbo habiter, que é o nosso verbo morar, ok? Então, vou fazer o questionamento e vamos para a conversação em francês. Vous habitez où? J'habite à Paris. Et vous, vous habitez à Paris aussi? Moi non, j'habite à Barcelone, en Espagne. Et votre petit ami, dans quelle ville habite-t-il? Mon petit ami, il habite en Suisse. Então, aqui foi um curto diálogo para perguntar onde a pessoa mora, né? Vous habitez où? O où quer dizer aonde. E a resposta é j'habite, eu moro. O moi, eu já expliquei que o moi é para evitar repetições do je. Em português podemos dizer eu, mas em francês não, é moi, je, ok? Então, para evitar repetições, a gente utiliza o pronome pessoal moi. Petit ami eu já expliquei que quer dizer namorado. E se fosse namorada, seria petit ami. Qualquer coisa é só olhar no playlist da grammaire e vocabulaire em francês, que tá tudo lá. Quelle est votre adresse? Mon adresse. J'habite à Paris, rue des Perles Rares, numéro 110A. Et votre code postal et la ville, s'il vous plaît? Mon code postal est le 75008, ville de Versailles. Pouvez-vous me le répéter, s'il vous plaît? Mon code postal est le 75008, ville de Versailles. Merci. E aqui o código postal é pra gente o nosso CEP. La Vila é a cidade. Então, aqui ele tá perguntando votre código postal e la Vila. Então, o CEP, o teu CEP e a tua cidade. Quando tá perguntando quelle est votre adresse, tá perguntando onde você mora, qual o teu endereço. Mon adresse, j'habite à Paris, rue. Então, rue quer dizer rua, ou então chemin ou avenue, ok? Então, são endereços onde moramos. On dit comme ça, j'habite à plus la ville. J'habite à Paris, j'habite à Rome, j'habite à Tóquio, j'habite à Dubai. Então, a gente fala desta forma em francês. J'habite à plus la ville. À Paris, à Rome, à Tóquio et à Dubaï. On dit comme ça. Mon adresse, c'est le... Mon adresse est le 143 rue de la Paix. Code postal est le 75145, ville de Versailles. Então, vocês perceberam que aqui podemos dizer on dit comme ça, quer dizer, podemos dizer assim, mon adresse é, c'est le, quer dizer, meu endereço é 143 rue, quer dizer, Rua da Paz, de la Paix, quer dizer, paz. Código postal, que é o CEP, é o número tal. Vila, quer dizer, cidade de Versailles. Então, aqui
aprendemos como escrever uma carta, né? No envelopezinho, o nosso endereço. On dit comme ça, j'habite au X, en plus pays. J'habite au Japão, j'habite aux États-Unis. Então, aqui, vocês perceberam que o U, com o finalzinho X, está no plural. Então, porque Estados Unidos está no plural. J'habite en France, j'habite au Brésil, j'habite en Italie. Lembrando que o on vem seguido de uma vogal. Se tiver uma vogal, então a gente vai colocar on ou D apóstrofe, ok? J'habite en Australie, j'habite en Italie, j'habite en Thaïlande. E en France é um pouco particular porque na fonética j'habite o France não dá certo, ok? Então é en France, é questão da fonética, da estética da fonética. Então, soa melhor, mais bonitinho, en France. J'habite au Japão, j'habite aux États-Unis, j'habite en Australie, j'habite au Brésil, j'habite en Thaïlande, j'habite en France. Fiche d'inscrição. Nom de famille, prénom, âge, date de naissance, adresse, code postal, ville, état civil e nationalité. Aqui eu coloquei uma pequena ficha de inscrição para vocês colocar o nome de família que já aprendemos, que é o sobrenome. O prénom, que é o nosso primeiro nome, né? Vânia, ok? Âge é a idade, data de naissance é a tua data de nascimento, adresse, código e ville, acabamos de estudar sobre isso. État civil é teu estado civil. De você, marié, célibataire, ok? E nacionalidade, brasiliana, italiana, ok? Então, aqui é uma pequena fichazinha para vocês poderem exercer o francês. Então, pessoal, passando para desejar os meus votos, desejo a vocês excelentes festas de final de ano, com muita saúde, repleto de amor, paz e harmonia. Espero por mais um ano compartilhar grandes momentos e conquista com vocês e agradecer de coração a cada inscrito aqui do canal. O meu muitíssimo obrigado. Meu maior presente é a vossa confiança. Que vossa vida seja inundada por muita felicidade e que o ano que se aproxima seja de muita paz, serenidade, de muito riso, saúde e fé naquele que nos fortalece todos os dias, que é Jesus. Gros bisous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se dit à tout bientôt. Bye bye. Gros merci.